Termo de depoimento número 39, que presta Marcelo Baio Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os seus defensores e ainda se tu estás aqui de forma voluntária e espontânea para contribuir com o Ministério Público Federal para a instrução do procedimento de colaboração premiada celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Indago ainda se tu está ciente, se está ciente de que os efeitos da colaboração celebrada dependem do conteúdo dos teus depoimentos e ainda dos meios de prova que forem pela tua defesa apresentada. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Okay. Marcelo, eu vou pedir para te falares, primeiro confirmar o conteúdo, depois explicar o anexo 16, pagamentos a pedido do assessor de Dilma Rousseff, por favor. Confirmo o anexo. O Anderson Dornelles, que é o assessor de Dilma desde a época que ela era ministra, eu conhecia ele desde a época que ela era ministra. No fundo, ele era o assessor dela no sentido de que, em geral, é ele que ficava com a agenda dela, recebia os e-mails por ela, esse tipo de coisa. E muitas vezes, nas reuniões, era quem tomava as notas das reuniões. Muitas reuniões que eu tive com ela, como ministra e como presidente, muitas vezes a única pessoa presente até que tomava nota das reuniões era ele, o Anderson. Bom, eu já conhecia o Anderson há algum tempo, inclusive em alguns momentos, eu até, na época, eu não estava lembrando, mas depois o pessoal me mostrou e eu lembrei, teve alguns pedidos que na verdade eram até conduzidos internamente, de pedidos, por exemplo, ele ia para, chegaram na véspera, que não é incomum também outras pessoas fazerem, mas chegaram na véspera do carnaval, ele não conseguia às vezes camarote ou passagem, essa pessoal, e aí ou pedia no Rio ou Salvador. Era um inferno na véspera de carnaval no Rio Salvador, porque pessoas não se preocupavam na hora e chegavam 1 ou 2 semanas antes, tanto que a gente já pré-reservava alguns camarotes, bloqueava alguns lugares, porque a gente já sabia que vinha pedido de tudo que é natureza. E esse tipo de pedido a gente atendia, tá? Nunca o cara liga, o cara tem uma certa influência, tem uma certa posição em qualquer lugar, seja privado, seja público, você atende. Bom, esse tipo de coisa sempre houve. Talvez tenha tido umas 3 ou 4 carnavais que ele fez isso. Nós estamos falando aí de que eu conhecia ele desde 2002, 2003, 2004. Então talvez uns 3 ou 4 carnavais ele tenha pedido isso. Não está falando. Não, porque... Então, ele pediu isso durante mais ou menos 3 ou 4 carnavais. Mas o relevante foi o seguinte, tinha um momento, eu já conheci ele há tempo, eu nunca, fora essa questão dos carnavais que ele pedia e eu cedia na época, eu nunca tinha pedido nada a ele, nunca tinha oferecido nada a ele nunca tinha pedido nada a mim. Ele veio com esse pedido, e segundo ele, para ajudar um amigo dele. Então, você precisa ajudar um amigo, ele está num cargo que o salário não é relevante, mas tá bom. Então, é aquela história, você não sabe se é para ajudar um amigo ou o amigo depois vai ajudar ele. Esse tipo de conversa você procura nem saber. Aí é complicado dizer não, eu não tive ofensa, mas é complicado dizer não. Por quê? Não é que eu pedisse nada a ele, e eu não pedi nada a ele por conta disso, mas ele era quem e eu mandava várias notas para ele, vários e-mails. Imagina o seguinte, se eu tivesse um cara que não fizesse pedido para mim e eu não atendesse, daqui para frente, quantos dos meus e-mails não iam ser bloqueados por ele? Porque aí eu até botei a quantidade, por exemplo, saía um negócio no jornal no sábado, onde eu me lembro bem que teve uma época que saiu um negócio na Folha, onde saiu uma nota que meu pai tinha falado mal de Dilma num casamento. Aí eu já mando um e-mail para ele, avisa presidente que isso não ocorreu, tá. Pô, se eu não tivesse atendido o meu pedido, esse e-mail nunca teria chegado. Essa coisa a gente nunca sabe, então atende. Então atendi o pedido, e como basicamente, eu apresentei ele a Cláudio, numa reunião do escritório de Brasília. Nessa reunião estava esse amigo dele, que era o Fábio Veras, entendeu? E aí pronto, depois eu apresentei e disse, eu falei, Cláudio, veja com o Fábio,
E eu acho que o Cláudio conversou sobre e acertou o valor com o Fábio. Eu não sei se o Cláudio acertou com o Anderson, acho que ele acertou com o Fábio. E depois ele me pediu autorização e disse, Marcelo, eu acertei o valor de 50, estou autorizado. Eu falei, está autorizado, e dei autorização, porque é o tipo da coisa que esse saiu do meu centro de resultado, entendeu? Ou seja, eu que autorizei, eu que banquei, não foi para nenhuma empresa, e eu autorizei diretamente. E o Berto, olha, aí como é que fazia esse processo? O Cláudio disse para mim, vou pagar 50 mil, eu disse ok, e copiei o Berto, e o apelido dele que eu usava, o Cláudio chamava ele Las Vegas, e eu autorizei. Eu tenho que dizer, porque também eu acho que, eu sei que eu estava fazendo errado, eu sei que esse pedido é errado, quer dizer, um funcionário não deve fazer um pedido desse, nem um empresário deve atender, tá certo? Agora, para ser justo também com ele, se ajuda alguma coisa, quer dizer, também eu tenho que ser justo com as coisas, quando ele me pediu esse pedido, eu disse assim, vou botar você, veja como ele deixou claro, de deixar tudo subtendido. Eu falei assim, vou colocar você em contato com João Carlos Nogueira. João Carlos Nogueira era o diretor que acompanhava as viagens empresariais e responsável pelo crédito de exportação. Aí ele me disse assim, Marcelo, não, com João Carlos eu não quero, porque eu acho que ele vai entender mal e vai abusar disso, porque eu não quero ficar devendo isso a João Carlos, que vai estar comigo nas viagens, ele vai estar com isso na cabeça. E aí ele pediu, aí eu falei, então tá bom, vou botar você com o Cláudio. É por isso a razão do porque pode ser estranho, por que Cláudio Melo e não João Carlos, que tinha isso. Então, porque a curiosidade é a seguinte, a maior parte da relação do Anderson era com o João Carlos. João Carlos, eu obviamente, internamente, eu não ia mentir, eu comentei com o João Carlos que tinha esse apoio ao amigo de Anderson. Mas eu disse, João Carlos, você não comente com o Anderson que você sabe do apoio, porque ele não quer que você saiba do apoio, porque ele não quer que você demonstre que você está se utilizando disso para, nas viagens, poder passar alguma coisa. Porque, por exemplo, está a viagem lá, João Carlos, aí eu mandava uma nota, e aí ele ficou com medo do João Carlos, talvez, abusar desse conhecimento para conseguir as coisas. Então, mas, de fato, é isso aí. Quando que começou esse pagamento? Ou melhor, quando houve essa solicitação? Ela já era presidenta. Está no primeiro mandato, por volta de 2011. A gente tem um registro, porque tem lá o meu e-mail autorizando o pagamento a acertar, mas foi no início do mandato dela. E foi até que durou até quando? Parece que houve uma interrupção e depois voltou, mas tem todos os registros, acho que foi ao longo, acho que foi 200, ao longo assim, foram alguns pagamentos de 50 mil, teve interrupção no meio, aí parou de ser o Fábio, aí teve uma interrupção e parece que depois veio um outro amigo. Então passou a ser uma relação, parece que esse cara, o Fábio deixou ele receber e aí passou um tempo sem, aí depois apareceu esse outro amigo. Eu não sei exatamente como é que foi a mudança. Apenas o Cláudio me disse, Marcelo, mudou a pessoa, eu quero saber se confirma os pagamentos mensais. Eu autorizei. Esse foi autorizado por mim e saiu do meu centro de resultado. Claro. E a relação, ela melhorou, ela continuou boa, ela piorou? Como é que... Não, eu não, é o que eu estou dizendo, eu não senti, veja bem, é o cuidado, eu tenho cuidado, isso não é... Esse tipo de coisas que havia, que é uma coisa que hoje você olha errado na interface público-privado, não era incomum esse tipo de coisa. Agora, eu sempre procurei nunca utilizar disso, nunca mencionei isso, nunca fiz isso, até por isso ele estava confortável em falar comigo, não estava confortável em falar com outro diretor. E ele sempre se mostrou, desde o início ele sempre se mostrou, ele nunca teve, até porque ele sabia da minha relação com o presidente, ele nunca deixou de entregar minhas notas, meus e-mails, direcionar, entendeu? Nunca deixou, talvez é o tipo da coisa que se eu não tivesse atendido, talvez a postura mudaria para pior, mas não é que a postura mudou para melhor depois de eu atender esse pedido, entendeu? Mas esse tipo de situação que tu relatou, que num sábado de manhã mandou um e-mail para ele para desfazer um mal-entendido que saiu na imprensa, é o tipo da situação assim que ele resolvia de pronto.
ele resolvia de ponto, quer dizer, ele encaminhava. O que eu preciso ter, imagine a dificuldade que é você falar com uma presidência. Se você não tiver um canal de confiança, a maior parte da sua. Por exemplo, o Gilles. O Gilles era secretário executivo da presidente. Em tese, o caminho para fazer, formal, para fazer chegar as mensagens do presidente eu tinha uma relação com o Gilles, mas nunca foi uma relação assim. Por quê? Como é que é a sessão do ano? Muitas vezes você está em viagem presidencial, está lá o presidente falando ou está lá se comunicando. E esses assessores, eles ficavam de lado. Então, muitas vezes você está num negócio desse, você começa a conversar com a pessoa. E foi assim que a minha relação começa, porque está lá, o presidente está dando entrevista, está falando isso, eu estou aqui do lado conversando com a pessoa, parte da comitiva. O Gilles, por exemplo, nunca estava nessas viagens. Então, eu tinha uma relação com o Gilles mais formal. Então, muitas vezes, por exemplo, como eu tinha essa relação com ele, o que é que eu tinha combinado com ele? Quando eu sabia que, às vezes, o Gilles podia ficar ofendido de eu não mandar um e-mail para ele, eu mandava um e-mail para o Gilles com cópia para ele. E eu dizia, ó, eu estou mandando com cópia, vê se você... Então, por exemplo, eu não ligava para o Gilles para saber se ele recebeu, mas eu sabia que se... Aí eu pedia, como você recebeu cópia, você, entre aspas, eu mandei para ele com cópia para você tem legitimidade, já que é você que está direto com ela, para entregar. Então, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, a relação que eu construí com ele foi muito nessas conversas, dessas viagens, que você vai conversando com a pessoa, vai construindo a relação, entendeu? E os pagamentos foram de 2013 e 2014. O pessoal verificou agora. Aqui nessa linha, parece que temos e-mails aqui, o senhor pediu uma confirmação, né, se o e-mail teria chegado à presidenta ou então na época ministra também. Era isso. E de fato tinha uma confirmação que sim, dele que teria repassado. Isso. Na verdade, o que eu precisava ter segurança é que o e-mail chegava lá. Então, uma coisa que sempre houve nossa preocupação foi o seguinte: todo presidente, a gente sempre procurou identificar alguém que a gente tivesse segurança de que uma nota era entregue, porque às vezes está para esclarecer a coisa, porque o maior problema às vezes é comunicação, você só quer se comunicar. Ele não tinha autorização para resolver nada. Se um dia ele se posicionasse a nosso favor, ele se queimava, mas eu precisava ter a segurança que eu tinha uma pessoa que quando eu mandasse uma coisa para a presidente, e eram várias, ia chegar na mão dela. Era esse. E aí, ele nunca pediu nada, fora essa questão dos carnavais. E em um determinado momento ele pediu. A partir do momento que ele pede, eu digo o seguinte: eu não tenho como negar uma coisa dessa. Se eu não atendesse, eu vou achar se a relação vai mudar ou não. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E uma última questão, o valor foi pedido por ele ou foi sugerido? Não, o valor, ele nunca mencionou o valor para mim. O valor, não sei se foi acertado entre ele e Cláudio, porque eu apresentei ele e a Cláudio junto com o tal do Fábio, mas o que eu entendi do Cláudio foi que ele fechou o valor com o amigo, e aí me falou do valor e eu autorizei. Os senhores têm alguma pressa? Então, dou por encerrado o depoimento.